Capítulo 240 é uma competição dentro da sociedade demoníaca. Nome: Razou. Raça: demônio do orgulho. Linha de sangue / pecado: orgulho. Rank demon: demônio de rank médio. Saúde: 98%. Energia: 72%. Mana: 241. Energia do pecado: 372. Classificação de ataque: físico: 75. Espírito: 63. Magia: 60. Classificação de defesa: físico: 69. Espírito: 57. Magia: 57. Sim. Classificação: mid 42%. Força: mid 25. Constituição: meados de 24. Atividade: mid 26. Agilidade: mid 21. Poder mágico: meados de 20. Resistência física: mid 23. Resistência mágica: mid 19. Resistência espiritual: meados dos 20. Espírito: mid 21. Percepção: mid 22. Outros. Afinidade de mana: 42%. Afinidade do caos: 1%. Se ability: a superioridade do orgulho raro -3 de aumento para qualquer estatística em desvantagem durante um confronto. Status: experimentando autodúvida. Razou é um polivalente perfeito. Ela escolheu evoluir todas as suas estatísticas e, portanto, não tem fraqueza. Alguém pode chamá-la de medíocre, mas sua capacidade de pecar compensou isso. Isso permitiu que ela complementasse qualquer fraqueza que tivesse contra um oponente. Orgulho significa uma necessidade de superioridade em todos os aspectos. Se seu oponente for mais rápido que ela, sua própria velocidade aumentará para atender à demanda. Sua habilidade de pecar tornará sua defesa mais difícil se ela enfrentar algo que ela não pode resistir. O aumento de +3 para um demônio de nível médio significa um aumento na classificação de poder em 9. Esse tipo de aumento a colocará bem acima da classificação de poder normal dos demônios de nível médio. Então ela é melhor que fitá-lo em todos os sentidos. Ainda melhor é o seu domínio da magia. Ela ainda não pode lançá-lo, mas formou uma barreira ao seu redor que a protegerá de danos físicos e mágicos. Ela também está revestindo sua espada bruta com uma camada de mana de fogo que permitirá que ela cause dano físico e mágico se atingir um oponente. A palavra aqui é se atingir seu oponente. O problema dela é sua esgrima ou a falta dela. Seu domínio da espada é mais grosseiro do que sua arma. A Eternus foi capaz de escapar de seus ataques com calma e facilidade com o mínimo de esforço. Ele não era mais forte que ela ou mais rápido também. Na verdade, aquelas duas estatísticas dela eram maiores que as dele, mas a espada dela não conseguia alcançá-lo e ela estava ficando irritada. Ele não a havia tocado, mas seu orgulho estava sendo ferido. Ela gritou em sua frustração: "Fique quieta. Por que você não fica parado?" Ele era muito menor do que ela, então isso o tornava um alvo menor e ele era muito mais ágil. Todos esses fatores combinados com suas técnicas de footwork, ela não conseguia acertá-lo. Outro problema que ela está enfrentando é que sua habilidade de pecar não a estava ajudando de forma alguma. Afinal, ela é superior a ele em todos os aspectos com os quais ele a confrontou. Não há necessidade de sua capacidade de suplementar qualquer fraqueza. Mas depois de vários golpes e erros subsequentes com sua espada, seu orgulho quebrou. Ele foi capaz de entrar em sua guarda e tocar seu torso inferior com chamas feitas com seu poder caótico. As coisas não aconteceram como aconteceram com Fitalo. Ela tem uma barreira mágica e estava resistindo às chamas negras. Ainda assim, a chama não se apagou. Ela teve que continuar consumindo mana para resistir ao seu efeito. Quando ela percebeu que nada estava acontecendo com ela, ela voltou a tentar espetá-lo com sua espada. A Eternus teve que suportar mais esquivas até que sua barreira perdesse a luta. Então as chamas do caos começaram a trabalhar em seu corpo. Assim, a chama do caos manterá seu estado inextinguível mesmo quando eu a tirar do meu corpo e usar apenas um pouco dela. Persistente e perigosa. Ele avaliou o efeito das chamas do caos enquanto o demônio feminino do orgulho se contorcia e gritava. Ele usou uma pequena quantidade de chamas, então isso fez um trabalho lento no demônio, mas terminou seu trabalho. A chama ficou mais forte e se espalhou mais rápido enquanto queimava. A dor dela não chegava perto do que ele sentiu por anos enquanto a energia do caos tentava queimar sua alma.
Foi preciso força de vontade e uma alma imortal para resistir, mas foi a experiência mais dolorosa de todas. Hazou não tinha uma alma imortal, ou um corpo imortal, então, ela foi queimada em cinzas e energia que melhorou a marca de pecado de Aeternus. Sua arma feia também se juntou a ela. Próxima luta então. Ele disse. Então ele começou a andar mais fundo no avião. Demônios não podem ficar mais fortes sem lutar. Eles não podem se enfiar em um canto e cultivar. Eles têm que lutar e matar, para crescer, ao contrário de outras raças que lutam por recursos para cultivar mesmo quando não precisam. O caminho do refinamento depende principalmente de mana e às vezes, de itens com vitalidade. A maioria das raças pode sentar-se e apenas sentar e cultivar calmamente até que se tornem fortes. Pode não funcionar e, eles serão mais fracos do que seus homólogos que lutaram para chegar às suas posições, mas certamente é uma opção. Demônios não têm essa opção. Toda a sua vida, matar ou ser morto. Os chamados territórios de demônios de nível médio, são áreas onde vivem certas bestas demoníacas. Essas bestas demoníacas, não são demônios, mas como animais que se adaptaram ao ambiente do abismo. Então os demônios uns criam e uns matam para crescer. A disponibilidade de bestas demoníacas, significa que demônios de nível médio não precisam arriscar suas vidas em combates mortais com outros demônios para progredir, mas eles ainda precisam matar alguma coisa. Bestas demoníacas não têm o mesmo valor que um demônio. Matar um demônio fornecerá 100 vezes o benefício de uma besta demoníaca, mas matar bestas demoníacas é mais seguro. Mas a concorrência não desaparece. Quanto maior o território de um demônio de nível médio, mais bestas demoníacas eles têm e mais rápido seu crescimento. Se outras raças podem ser gananciosas, os demônios são definitivamente gananciosos. Então os demônios lutam pelo território agora. Os mais fortes têm o maior território. O conceito de território é uma evolução da matança e coleta de demônios de baixo escalão. Os demônios de nível médio agora tomam seu tempo e pensam no quadro geral e no futuro. Eles não matarão todos os animais em seu território de uma vez, quando os colherem. Eles lhes darão tempo e permitirão que se reproduzam antes de virem colhê-los novamente. Capítulo 242 Viron, o demônio da luxúria. Demônios de alto escalão levam as coisas para o próximo nível, invadindo aviões e usando outras raças como gado. Suas necessidades crescem com o aumento da força, assim como seu apetite. Outras raças são melhores que bestas demoníacas porque possuem almas completas, o que significa mais essência de alma para cada morte. A diferença de valor entre matar um demônio e outras raças do mesmo poder reduz para 10 vezes em vez de 100 para bestas demoníacas. Matar outras raças é, mais de 10 vezes melhor do que matar bestas demoníacas. Não importa o nível da hierarquia demoníaca, a competição e o conflito são básicos. Pode ocorrer por causa de recursos, um choque de pecados, ou ideias, ou simplesmente desgosto. Demônios da ganância gostam de roubar e demônios da ira gostam de ficar com raiva. Esses dois exemplos são mais do que suficientes para causar conflitos em qualquer sociedade. Então Aeternus não ficou sem oponentes. Ele sempre encontrava alguém disposto a lutar com ele, porque não gostava de sua aparência, ou por algum outro motivo convincente. Alguns eram demônios de nível médio capazes, enquanto outros eram medíocres, mas nenhum deles o impressionou até que conheceu Viron. Um demônio de nível médio que poderia lançar feitiços. Você pensaria que criaturas com o poder dos transcendentes deveriam ser capazes de lançar feitiços facilmente, mas uns feitiços precisam de uma mente ágil para serem lançados. As mentes dos demônios não são muito ágeis até que se tornem demônios de alto escalão. Os feitiços demoníacos também são diferentes dos feitiços normais. Eles são mais difíceis de lançar. Mas uma vez que os demônios dominam os feitiços, eles são capazes de amplificar o poder de seus feitiços com a energia do pecado para torná-lo igual às habilidades alimentadas com a energia de origem. Nome: Viron. Raça: demônio da luxúria. Linha de sangue / pecado, luxúria. Rank Demon, demônio de rank médio. Saúde, 100%. Energia, 91%. Mana, 812. Energia do pecado, 754. Classificação de ataque, físico 44. Espírito 80, E1. Magia 80, E1 mais 20 E7. Classificação de defesa, físico 42. Espírito, 78. Magia 80, E1. Classificação do Sim, 1080 E3%.
Força, baixo 20 e 2. Constituição, baixo 20 e 3. Atividade, baixo 20 e 3. Agilidade, baixo 20 e 5. Poder mágico, mid 20 e 7. Resistência física, baixo 20 e 1. Resistência mágica, mid 20 e 7. Resistência espiritual, meados de 20 e 6. Espírito, meados de 20 e 7. Percepção, mid 20 e 7. Outros. Afinidade de mana, 49%. Afinidade da lei, 0%. Afinidade do caos, 1%. Se ability, Lust for Power Epic, Magic Power mais 9. Estado, alerta. Viron, o demônio da luxúria, podia lançar feitiços, mas tinha um custo. Ele sacrificou todas as suas estatísticas físicas em favor de sua habilidade mágica. Mesmo a habilidade de pecado que ele adquiriu estava na qualidade épica, proporcionando um aumento de mais 9. Um demônio normal de nível médio tem estatísticas entre 19 e 27. Viron já atingiu esse limite e foi ainda mais longe do que isso no domínio dos demônios de alto escalão com sua habilidade de pecar. Isso aumentou sua classificação de poder mágico para 108, muito acima dos 81 de um demônio normal de nível médio. Viron seria um demônio de alto escalão quando ele evoluísse. Aeternus sacou sua arma pela primeira vez. Ele não podia subestimar Viron. Suas defesas são iguais ao poder mágico de seu oponente, mas ele não pretende testá-lo. Sua própria classificação de poder mágico também é igual à classificação de defesa mágica de Viron. Eles eram iguais nessa frente, mas Viron o supera em estatísticas físicas. Então Aeternus precisa de sua própria vantagem. O que tem mais vantagem do que uma arma muito afiada? Ele segurou sua Claymore e se aproximou firmemente. Mas era apenas uma fachada de uma abordagem. Ele estava simplesmente andando ao redor de Viron, mas a maneira como ele pisava fazia parecer que estava avançando. Ele manteve uma distância segura, enquanto dava a impressão de que estava se aproximando. Ele não sabia quais feitiços Viron havia dominado, mas sua habilidade de pecar indicava que ele deveria estar familiarizado com o uso do poder mágico. Os olhos de Viron se iluminaram quando ele viu uma arma aparecer de repente nas mãos de Aeternus. Um artefato espacial. Isso é ótimo. Será meu. Viron falou. Você deve ser o demônio de baixo escalão levantando uma tempestade por aqui. Aeternus não ficou surpreso que as notícias de suas façanhas começaram a se espalhar. As lutas no reino dos demônios não são segredos. Um território pode ser isolado, mas tudo o que precisa é que um único demônio testemunhe uma luta para que ele se espalhe pela vizinhança. A confiança que Viron estava mostrando fez Aeternus aumentar seu estado de alerta. Viron é um oponente perigoso, um erro descuidado o levará à morte. Seu sentido divino estava examinando os arredores em busca de qualquer indício de manipulação de mana. Qual o seu nome? Viron perguntou. Aeternus não respondeu. Não havia necessidade de informar a alguém que ele estava prestes a matar seu nome. Não importaria, a menos que houvesse uma terceira pessoa ouvindo. Então ele deveria ser mais cauteloso em tornar seu nome conhecido. Você é muito talentoso. Por que está arriscando sua vida lutando? Em vez disso, você deveria jurar fidelidade a um demônio de alto escalão. Posso ajudá-lo com isso? O que você diz? Aeternus não disse nada. Ele já estava pensando em dar o primeiro passo. Viron ainda estava sorrindo, mas estava se sentindo agitado por dentro. Ele é um demônio da luxúria e podia sentir algo dentro de Aeternus que era especial. É algo digno de desejo. Tudo o que ele precisa fazer é matar Aeternus, então será dele. Mas Viron não fez nenhum movimento precipitado. Ele recebeu a notícia de que um demônio de baixo escalão estava matando demônios de médio escalão. Ele correu para Caê, esperava encontrar esse demônio para poder confirmar se o demônio é especial ou não. Ele confirmou, agora. Mas ele não é estúpido a ponto de pensar que poderia conseguir o que veio buscar facilmente. Ele entendeu que quanto mais valioso algo é, mais perigoso é adquiri-lo. É por isso que ele esperava influenciar Aeternus e torná-lo menos cuidadoso. O que ele disse sobre ajudar Aeternus a se comprometer com um demônio de alto escalão é verdade. Demônios de alto escalão invadem mundos e levam demônios de médio escalão, com eles como soldados. Se Aeternus prometer a um, ele não precisará caçar outros demônios. Ele mesmo está comprometido com um.
Ele fica em uma das fortalezas no domínio dos demônios de alto escalão e estaria disposto a levar a Eternus para lá. Mas tudo pode acontecer no caminho até lá. Capítulo 243 O confronto. Se a Eternus decidir se comprometer com um demônio de alto escalão, ele não precisará caçar outros demônios. O próprio Viron está comprometido com um. Ele fica em uma das fortalezas no domínio dos demônios de alto escalão e estaria disposto a levar a Eternus para lá. Mas tudo pode acontecer no caminho até lá. Qualquer evento infeliz pode acontecer com a Eternus e torná-lo incapaz de alcançar a fortaleza. Coisas infelizes sempre acontecem no plano do abismo. Ele estava pensando em como enganar seu oponente quando a Eternus de repente disparou em sua direção. Viron não fez nenhum movimento. Aproximate. Ele pensou ansiosamente. Então algo chamou sua atenção. A Eternus parou de repente, mas algo estava se aproximando de Viron em alta velocidade. Viron se sentiu ameaçado por aquela coisa, então acenou com a mão e materializou um escudo feito de fogo. Mas nada atingiu o escudo. Eu exagerei? Viron se perguntou. Ele guardou o escudo. Então ele viu a Eternus chutar algo em sua direção e aquela sensação de perigo voltou. Ele criou outro escudo. Desta vez, algo o atingiu. O escudo segurou, por um breve momento, antes de se dissipar sozinho sem a permissão dele. Viron ficou chocado, para dizer o mínimo. O que quer que a Eternus estivesse chutando nele era enganosamente pequeno, mas perigoso. Ele não podia deixar o estranho demônio levar a melhor, então ele preparou um de seus feitiços favoritos e atirou nele. A Eternus estava ouvindo apenas metade do que Viron estava dizendo. A maior parte de sua atenção foi mapear os arredores e determinar onde estão as rochas dignas de chute. Ele deu uma volta completa em torno de Viron e separou algumas pedras especiais. Então ele o cobriu com as chamas do caos e o chutou em direção a Viron. Infelizmente, a rocha se transformou em cinzas antes que pudesse atingir o alvo. Foi queimado por sua carga. Então ele tentou novamente. Desta vez, ele reduziu a quantidade de chamas que colocou na rocha com o pé antes de chutá-la. Ele atingiu e teve um desempenho exemplar. Exatamente como eu pensei. A estrutura normal do feitiço entrará em colapso quando influenciada pelo caos. Ele observou, para si mesmo. Ele entendeu que Viron conhecia feitiços, mas até que ele saiba quais são esses feitiços e como eles reagem com seu poder caótico, será tolice entrar em combate corpo a corpo com ele. Ele queria saber como o choque de energia do caos e magia com classificação de poder igual prosseguiria sem se arriscar. Então, isso deixou opções variadas. Ele adoraria disparar suas chamas caóticas, mas sua alma é muito fraca para fazer isso. Por isso, ele improvisou. Sua improvisação também não foi desperdiçada. Agora ele sabe que Viron tem um feitiço de proteção e que a energia do caos cria um desequilíbrio nos feitiços mágicos. Então Viron apontou para ele e disparou uma flecha de fogo nele. O raio era muito rápido, mas a Eternus podia rastreá-lo. Então ele tem um feitiço de raio de fogo também. Ele pensou enquanto brandia sua espada para desviar o feitiço. O raio riscou o ar e atingiu a lateral de sua espada. Em seguida, disparou para o lado por uma longa distância, antes de atingir o solo. A Eternus havia coletado dados com seu sentido divino naquele breve momento de contato com o raio de fogo e sua Claymore. Em seguida, ele usou os dados que havia coletado para fazer simulações. Quando o próximo raio disparou contra ele, ele sabia o que fazer. Ele angulou sua Claymore e bateu o ferrolho para trás enquanto torcia o pulso. O raio de fogo voou de volta para seu remetente. Então ele começou a chutar mais pedras infundidas de caos em direção a Viron. Viron suspirou de alívio quando o raio atingiu seu escudo. Felizmente ele tinha um escudo pronto para situações inesperadas como essa. O escudo o protegia, mas ele não estava satisfeito. As coisas não estavam indo como ele esperava. Sua curta troca mostrou que a Eternus não será fácil de derrotar. A maioria dos demônios terá avançado, especialmente quando eles estão claramente empunhando uma espada de curto alcance. Então ele teria atirado neles com o feitiço raio de fogo. A Eternus não fez isso. Ele era tão habilidoso com sua lâmina que podia desviar seus feitiços de volta para ele. Pior ainda, é que aquelas coisas perigosas estavam atirando nele em maior número enquanto a Eternus chutava mais delas contra ele. Como um demônio experiente, Viron sabia que sempre que uma luta não está indo do seu jeito, isso significa que as chances de sua morte estão aumentando.
Então, algo tinha que ser feito para equilibrar as chances. Desvie disso. Ele disse ameaçadoramente, enquanto lançava outro de seus feitiços favoritos. Uma bola de fogo de 1 metro de diâmetro passou a existir. O ar se distorceu e se expandiu ao redor dele enquanto o calor jorrava dele. Em seguida, ele jogou em seu oponente. Aeternus parou de chutar pedras. Ele estreitou os olhos em concentração, seu sentido divino estava analisando o feitiço enquanto ele voava em sua direção. O feitiço bola de fogo era maior que o raio de fogo, mas também é mais lento. Deu-lhe algum tempo para obter algumas informações sobre isso. Ele não conseguiu muitas informações sobre isso. O que ele conseguiu foi o suficiente para desviar o feitiço facilmente e fugir. Ele não poderia aplicar muita força ou explodiria. Então o feitiço atingiu o chão perto de onde ele estava e explodiu. O alcance de sua explosão foi muito amplo. Se ele estivesse parado, onde estava, teria sido gravemente danificado. Isso dá 3. Aeternus contou para si mesmo. Ele estava prestes a começar a chutar pedras, mas Viron não aceitou. Mais bolas de fogo gigantes foram disparadas contra ele. Ele tinha que fugir constantemente e suas pedras foram destruídas pela explosão. Aeternus escolheu recuar quando ficou sem opções de longo alcance. A luta se tornou um jogo de gato e rato com Viron perseguindo Aeternus. Ele está sem opções. Eu o peguei. Viron pensou em êxtase. Agora as coisas estão indo a seu favor. Capítulo 244 Caos supera Mana. As coisas estão indo bem para Viron. Seu oponente não conseguiu desviar bem seu feitiço de bola de fogo, então, ele está fugindo. Mas como Viron poderia deixá-lo ir? Ele perseguiu enquanto bombardeava Aeternus com bolas de fogo. O que eu esperava de um demônio de baixo escalão? Você matou alguns demônios ignorantes de médio escalão e acha que é um figrão. Você vai cair sob o poder dos meus feitiços. Viron proclamou grandiosamente. Ele atirou mais bolas de fogo, mas elas eram lentas e facilmente desviadas. Então ele usou setas de fogo para chamar a atenção de seu oponente. Sempre que Aeternus parar para desviar o raio de fogo, uma bola de fogo estará próxima e pronta. Mas mesmo isso não esmagou Aeternus. Ele apenas desviaria o raio de fogo em direção às bolas de fogo e as detonaria para longe de si mesmo. Viron perguntou. Este demônio é difícil de lidar. Vou deixá-lo ir? Eu tenho que usá-lo. Ele ficou um pouco impressionado com esse habilidoso demônio de baixo escalão. Sua cautela, reação e julgamento foram excelentes. Eles não eram coisas que um demônio de baixo escalão deveria ter e isso estava tornando a luta de Viron difícil e seu objetivo impossível de alcançar. Seus feitiços não estavam funcionando e Aeternus era mais rápido do que um demônio de baixo nível deveria ser capaz. Ele não queria deixar Aeternus escapar. Então ele decidiu usar seu trunfo. A mana de fogo deixou seu núcleo de mana através de seus vasos de energia em seu coração, onde sua energia de pecado é armazenada. Ele se misturou com um pouco de energia do pecado, antes de entrar na atmosfera, onde começou a formar uma nuvem de fogo. A nuvem continuará, sugando sua mana até que esteja totalmente formada. Este é um feitiço que requer toda a sua atenção e precisa de tempo para ser lançado. Tal restrição faz com que ele não o use com frequência em lutas com outros demônios, nem mesmo quando são seus aliados. Lançar o feitiço o torna muito vulnerável para o seu gosto. Mas é algo que ele pode fazer, já que seu inimigo está fugindo dele. O feitiço também o deixará sem mana após lançá-lo. Tal feitiço deveria estar além de sua classificação, mas ele tem sua habilidade de pecado para agradecer por sua habilidade de lançá-lo. Uma vez que a nuvem de fogo é formada, vem a chuva de fogo. Gotas de fogo cairão, como granizo e causarão dano em uma área ampla. Ele seria capaz de controlar a nuvem e usá-la para perseguir seu oponente até a morte. Ok. Ele gritou de surpresa quando Aeternus começou a correr em sua direção em vez de se afastar dele. Ele tentou recuar enquanto lançava o feitiço. Ele deve ser capaz de terminar de lançá-lo antes que Aeternus o alcance. Abandonar seu feitiço, agora levará a uma reação. Aeternus pegou uma pedra, mergulhou-a um pouco nas chamas do caos e jogou-a em Viron. Viron tentou manter a calma, quando deveria estar em pânico. Ele nunca foi capaz de lançar 2 vezes enquanto lançava o feitiço chuva de fogo. Ele soube imediatamente que se não conjurasse um escudo agora, ele morreria, e entrar em pânico não o ajudaria de forma alguma, então ele estava tranquilo.
Ele se concentrou e a ameaça de morte ajudou a empurrá-lo acima de seus limites. Um escudo surgiu a tempo de parar o projétil da morte. Custou-lhe algum atraso no tempo de lançamento e uma pequena perda no progresso da formação do feitiço, mas ele o fez. Ele se sentiu animado. Isso foi antes de ele ver o que estava acontecendo com a Eternus. A Claymore de Aeternus agora estava coberta pelas mesmas chamas negras que cobriam seu corpo. Então ele balançou a Claymore em direção às nuvens que se formavam. Um traço curvo de energia negra voou de sua nave do caos e entrou na nuvem de fogo. A nuvem se expandiu, antes de explodir. Arg! Viron gritou de dor, quando seu feitiço foi destruído. Parecia que sua mente também havia sido dilacerada. A reação que ele estava experimentando é pior do que se ele mesmo tivesse soltado o feitiço. Ele caiu de bunda, mentalmente e emana drenados. Mas seu oponente ainda está correndo em direção a ele com aquela Claymore escurecida dele. Ele não precisava de seus anos de experiência, como um demônio de classe média, para saber que tinha que fazer algo ou seria morto. Viron tentou e tentou, mas parecia que sua mente estava em frangalhos e incapaz de pulsar a proeza mental necessária para a visualização complicada exigida para o lançamento de feitiços. Mas ele não desistiu nem entrou em pânico. Então ele conseguiu, quando a Eternus estava a apenas 3 metros de distância dele. Uma bola de fogo surgiu e disparou em direção ao seu oponente. Seria difícil, talvez impossível, para a Eternus evitá-lo a esta distância. Desviá-lo também fará com que ele exploda e a curta distância garantirá que ele pegue os dois. Viron estava disposto a pagar o preço enquanto vivesse. A Eternus não, era. Ele balançou sua Claymore e cortou a bola de fogo. A bola de fogo se dividiu em duas e ele voou pelo meio em direção a Viron. Sua lâmina cortou a cabeça de Viron, que ainda estava com uma expressão de total descrença. As duas metades do feitiço da bola de fogo desapareceram da existência, assim como a vida de Viron. Impressionante. A Eternus elogiou Viron, após sua morte. A luta foi emocionante, para a Eternus. Viron mostrou a ele do que os melhores demônios de nível médio são capazes. Ele não podia lançar feitiços, mas sua arma podia disparar lâminas de chamas do caos. Ao combiná-lo com o conhecimento de que o caos desestabiliza os feitiços, ele teve uma ideia de como superar seu oponente. Ele só estava esperando o momento certo. O momento certo que ele estava esperando é, quando Viron fica sem mana, o que ele pode verificar, pois pode ver as estatísticas de Viron. Mas não parecia que viria, quando Viron estava usando a bola de fogo. Ele pode cometer um erro e morrer, então decidiu recuar. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 245, Demônios, são egoístas. É a virtude deles. Ele teria fugido também se Viron não tivesse começado aquele último feitiço. Ele não sabia o que o feitiço poderia fazer, mas sabia que era ruim. Nada que acumule tanto mana e crie tamanha comoção nas flutuações da energia pecaminosa ambiente pode ser bom. Isso significava que o que quer que Viron estivesse fazendo, ele precisava de muita ajuda externa para alcançá-lo. Não poderia ser bom. Então ele voltou, para atrapalhar o elenco. Foi então que ele percebeu que a mana de Viron estava baixa e seu status mentalmente esgotado. Era uma oportunidade que ele não podia perder. Ele até usou o conhecimento da fraqueza do feitiço que estava escondendo. Ele estava fingindo ser incapaz de lidar com o feitiço da bola de fogo, porque não poderia tirar vantagem disso antes. Viron pode ser capaz de lançar feitiços, mas é apenas por pouco. Existem algumas vulnerabilidades na estrutura do feitiço que ele pode aproveitar usando a energia do caos para desestabilizá-los. Ele começou a procurar no cadáver por qualquer pilhagem, antes de queimá-lo. Ele encontrou alguns rabiscos em um papel escrito na língua demoníaca. Eram anotações sobre uns feitiços de Viron. A feitiçaria demoníaca é diferente de outras raças, por causa da adição de energia do pecado. A energia do pecado dificulta o lançamento de feitiços. Mas a principal razão, pela qual os demônios têm feitiços subdesenvolvidos é, por causa da falta de compartilhamento. Demônios não são seres sociais. Eles tentam se matar desde o dia em que nasceram. Não importa o quão inteligentes e civilizados eles se tornem à medida que ficam mais fortes, eles ainda competirão uns com os outros. A sociedade demoníaca tem tudo a ver com competição e sobrevivência do mais apartamento. Eles podem ser civilizados por um momento, mas se um deles estiver enfraquecido, eles deixarão de lado sua máscara de civilidade e se banquetearão com o enfraquecido.
Os demônios não têm nenhuma responsabilidade uns com os outros ou laços que mantêm a sociedade unida. Alguns demônios o estão observando agora. Eles provavelmente foram atraídos para cá por causa dos sons de sua luta. Eles o estão observando em busca de qualquer sinal de fraqueza. Se eles acharem que suas chances de vitória são adequadas, eles se apresentarão para a batalha. Mas eles não vão se apresentar para qualquer vingança. Assim como ninguém se apresentou para os demônios que ele matou no passado. Em vez disso, os demônios vigilantes lutaram pelo território sem dono, depois que ele se foi e o dividiram entre si. Demônios são egoístas. Eles nunca compartilhariam o segredo de sua força um com o outro. Eles preferem morrer a compartilhar conhecimento, porque conhecimento é poder. É esta competição que os faz crescer, mas também os fez estagnar. Ele matou Viron e pegou suas notas de feitiço. Essa é a única maneira de compartilhar informações na sociedade demoníaca sobre seus cadáveres. Pior ainda, é que a maior parte do conhecimento não está escrita. Não há organização que reúna demônios de mentes semelhantes para aprender. Linhagens eternas não existem para estabelecer laços familiares e famílias de linhagem. Famílias comuns também não existem no reino dos demônios. A maioria dos demônios nasce de senhores demônios, então não há oportunidade de ligação por meio disso. O requisito mínimo para a reprodução está atingindo o estágio de alto escalão, mas a sociedade demoníaca não permite famílias normais. É um mundo de demônios comendo demônios. Não haverá um pai que alimentará seus filhos e pagará por sua educação. Não haverá um irmão amoroso que compartilhará coisas com você, coisas como armas e feitiços. Na maioria das vezes, seus irmãos demônios estão planejando como matá-lo, antes de matar seus pais, para que possam herdar tudo. A Eternus continuou sua jornada, lutando e matando. Ele não tinha o conceito de resistência devido à natureza de seu corpo e sua energia era infinita. Seu acesso à energia do caos infinita é diferente de seu acesso à energia de origem do plano Virut. Então ele tinha duas avenidas de energia infinita, não tinha motivos para parar, descansar ou dormir. Seus feitos começaram a se espalhar. Demônios começaram a falar sobre ele. Eles não têm muito o que fazer além de matar uns aos outros e proteger seus territórios, então às vezes, eles se encontram e conversam com seus vizinhos. Ele estava andando e lutando por mais de 3 meses agora, então mais e mais demônios ficaram sabendo do demônio de baixo escalão matando demônios de médio escalão. Alguns vieram vê-lo e ver por si mesmos. Enquanto outros escolheram se unir para emboscá-lo. Algo tinha que ser especial sobre a Eternus para ele ser tão poderoso. Eles suspeitam que seja a arma que ele está usando. É uma espada de boa aparência, se qualquer outra coisa. Eles não sabem o que há de especial nele para ser tão forte, mas pretendem descobrir depois de sua morte. Isso levou a muita luta por a Eternus, que ele recebeu com alegria. Ele está atualmente em um livre para todos. Cerca de 20 demônios de nível médio estão lutando entre si e ele é um deles. A diferença de altura o fazia parecer um anão entre as pessoas normais. Ele mudou seu peso e a posição de sua claymore, fazendo com que sua postura se inclinasse para a esquerda. Ele seguiu o fluxo e moveu-se para a esquerda, apenas por uma fração. A espada de seu oponente gigante o errou, apenas por uma fração, e enterrou-se no chão. Seu oponente queria separá-lo em dois, mas errou. A espada levantou muita sujeira, mas não fez nada para obscurecer a visão de Aeternus, ou parar seu movimento. Ele torceu o pulso novamente e deslocou a claymore, pressionou um pé para frente e colocou a claymore entre as pernas de seu oponente gigante. Então ele levantou a claymore com toda a sua força com a borda afiada voltada para cima. A lâmina de 2 mãos rasgou as entranhas de seu oponente, e não pode ir mais longe por causa da diferença de altura. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.